Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e sejam muito bem-vindos a mais um Top 5. E hoje a gente traz uma lista com os 5 melhores animes da Netflix, na opinião do Séries em Série. Então a gente tem bastante coisa pra falar de anime aí, porque eu vou te contar, cada vez que a gente aprofundava numa história, uma nova aparecia. Mas esse é assunto pra gente falar daqui a pouquinho. Depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! De imediato, eu quero falar pra vocês, já deixar claro aqui no início do vídeo, que anime nunca foi a minha praia. Mas é algo que eu estive aberto a conhecer agora para esse vídeo de hoje e que eu vou te falar, me chamou muita atenção. E o que pode ser bom, porque eu já vou avaliar todos os animes que eu trouxe aqui para esse vídeo sem ter um conceito pré-criado em cima desses animes. Então vai vir uma lista que com certeza vem sucesso e que você vai poder botar na sua lista e vai gostar bastante desses 5 animes que a gente vai trazer aqui. Eu quero dizer também que para essa lista eu não considerei os animes, aqueles animes que são considerados muito conhecidos e que eu usei como critério, já que eu não sou um conhecido de anime, animes conhecidos, aqueles que eu conhecia. Porque se eu conheço, você que é o cara que adora anime, com certeza conhece também. Então, esses Pokémon, Naruto, todos esses são muito conhecidos, não entraram nessa lista. Só mais uma pequena informação. Quando eu quis montar essa lista aqui desse Top 5, a minha ideia era fazer um Top 5 de animes juntando todos os streamings. Mas à medida que eu ia conhecendo um anime dentro da Netflix, outro era indicado com uma história muito boa e essa lista simplesmente foi crescendo a ponto de eu não conseguir montar uma lista com todos os streamings. Então eu separei, fazendo primeiro da Netflix e posteriormente com esse vídeo fazendo sucesso, a gente traz uma nova lista trazendo da Prime e de outros streamings que vocês venham a pedir. Então eu já vou pedir de imediato para você já comentar aqui os animes que você gostaria que o Séries em Série avaliasse, porque com certeza uma próxima lista pode vir a fazer parte. Lembrando também que na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os animes que a gente viu ao longo desse mês e pouco aí que a gente tá vendo anime aqui dentro do nosso canal. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Séries em Série. Mas vamos lá parar de papo pra gente falar logo dessa lista com esses 5 animes tops que a gente trouxe pra vocês. Começando pelo 5º lugar. Em 5º lugar, a gente traz o anime Violeta Evergarden, que conta a história de uma menina que precisa seguir com a sua vida depois que ela passa por um trauma, depois que ela sai de uma grande guerra. Ela então começa dentro de um emprego, de um novo emprego na vida dela, que é de escritora de cartas, aonde ela vai começar a ter que buscar a sua própria identidade e inclusive se afastar ou conseguir detonar de vez todos os fantasmas do passado que assolam a vida dessa menina Violet. Uma história que traz muitos assuntos bastante além do que simplesmente a própria personagem traz em relação a esses fantasmas dela. Ou seja, uma emoção, uma melancolia, uma certa melancolia na trilha sonora ali, na própria história que ela traz, que vão te ensinar muito sobre essa personagem e sobre também o amor. Com certeza, uma história que vai te fazer pensar muito além da personagem, que vai te fazer refletir pela vida. Tem coisa melhor do que isso. Uma história de anime falando de amor muito maior do que Violet Evergarden. Uma série que com certeza precisa estar na sua lista, se você é fã de anime. Em 4º lugar, a gente traz um anime americano. Estamos falando de Sangue de Zeus. Uma série que conta a história de Heron, um jovem plebeu que mora na Grécia Antiga e que descobre ser filho legítimo de Zeus, o que torna ele um semideus. Heron, então, se vê de frente de um grande desafio,
que é salvar o céu e a terra de um exército demoníaco. Muita aventura nesse anime que mistura história, mitologia e muita ação. Em terceiro lugar, a gente traz o nosso medalha de bronze, The Seven Deadly Sins, ou Os Sete Pecados Capitais. Você está preparado para muita ação e muita diversão? Então esse é o anime que você estava esperando. O anime conta a história dos cavaleiros dos Sete Pecados Capitais que atuavam ali na região da Britânia. Até o dia que eles deixaram essa função por causa de suspeitarem de uma conspiração que queria derrubar o reino de Lyones. E 10 anos depois desse sumiço dos Sete Cavaleiros Capitais, a princesa Elizabeth, num novo momento de perigo do reino, vai ter que ir atrás desses 7 cavaleiros exatamente para que eles possam retomar e salvar o reino. Tá aí um anime que reúne tudo que um desenho animado precisa ter. Muita emoção, muita ação e aventura e mas muita piada sarcástica, brincando com tudo que acontece a todo momento e te divertindo demais dentro dessa história. Tem coisa melhor do que isso dentro de um anime, com uma história que reúne muito divertimento para você gostar e com certeza é um anime que precisa fazer parte da sua lista. The Seven Deadly Sins. Em segundo lugar, a gente vai trazer um grande de um sucesso, medalha de prata com bastante louvor. A gente está falando de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. É um anime que eu só fui descobrir que fazia muito sucesso quando eu assisti e vi que era muito bom mesmo, e quando eu comecei a pesquisar que eu vi o quanto que legiões de fãs seguem esse anime por conta de uma história muito top. O anime conta a história de Tanjiro, que é um jovem que tem a sua família destroçada, totalmente massacrada por Onis, que são os tipos de uns demônios que assolam a região ali de Tóquio, no Japão, no início do século passado. Só que, nesse massacre, a irmã de Tanjiro, Netsuko, ela acaba sendo atingida, mas não morre. Ela simplesmente é também transformada numa Oni, ou seja, ela passa a ser considerada também um demônio. E é a partir desse momento que Tanjiro parte numa busca incansável para tentar recuperar a sua irmã, salvar ela de ser um demônio, de ser uma Oni, para que ela volte ao normal. E ele não vai medir esforços para conseguir chegar nesse objetivo dele. Um anime que fala muito sobre os valores da família, sobre a amizade o tempo inteiro, sobre amor entre irmãos e que tem muita ação e muita aventura. Inclusive, uma das coisas que eu percebi assistindo há mais de um mês aí aos animes é que os desenhos não são somente lutas e aventuras a todo momento. Existem sim valores que estão agregados dentro dessas histórias e que fazem muito bem aos jovens que estão assistindo a esses animes. Ou seja, por trás de toda grande história tem grandes valores sendo distribuídos para os espectadores. Muito bom os animes que a gente está trazendo aqui para vocês colocarem aí na sua lista. E agora a gente chega no nosso grande campeão, o nosso primeiro lugar. A gente está falando de Castlevania. Sim, eu falei que não ia trazer nenhum anime conhecido, mas até então, Castlevania para mim não era um anime, e sim um jogo de videogame muito conhecido. Eu joguei muito Castlevania, mas eu nunca podia imaginar que tinha virado um anime de grande sucesso e que quando a gente vai assistir, a gente se surpreende com uma história muito top. A história, inclusive, do anime, ela é focada no Castlevania 3, um jogo de 1989 e que conta a história de Trevor Belmont, um desonrado caçador de monstros que vai defender o povo de Valáquia do grande vampiro que assola essa cidadezinha, que é o Conde Vlad Drácula Tepes. A história conta ainda que o Conde Drácula jurou vingança contra o povo de Valáquia por conta deles terem incendiado ou colocado fogo na esposa do Conde Drácula,
dizendo, na época, mostrando que ela era uma bruxa. Ou seja, existia todo esse preconceito na época entre mulheres que usavam a ciência ou eram curandeiras na época que eram muito utilizadas e elas acabavam indo parar na fogueira por conta do machismo terrível que existia lá no passado. E por conta desse massacre que eles fizeram com a esposa do Drácula, ele jurou vingança contra o povo de Valak. E Trevor Belmont é o designado a tentar defender toda essa ira do Drácula. Uma aventura alucinante, com muito sangue, muita emoção, muita morte e muita ação e luta. É um anime completo. Inclusive, isso foi algo que eu passei a perceber quando fui assistir aos animes, que nem todos eles são para as crianças. Muitos desses animes, por conta de toda essa violência, eles são direcionados a um público mais adulto, dos jovens mais adolescentes ali, mais adultos, pro público adulto mesmo. Ou seja, vai te conquistar mesmo que você não seja mais criança e que seja um adorador de desenhos animados. E por conta desses desenhos terem muita violência, muita conotação sexual, eu peço que vocês sempre avaliem qual é a classificação etária desse desenho para que vocês possam botar seu filho para assistir. É muita violência, muita conotação sexual que de repente não está na idade adequada. Então sempre deem essa avaliada em relação a essa idade. Agora o Séries em Série que eu ouvi você. O que faltou nessa lista de animes? Escreve aqui nos comentários, lembrando que uma lista completa vai estar lá na descrição desse vídeo. Todos os animes que a gente assistiu. Mas, lembrando que a gente vai trazer novas listas em relação a animes, coloca aqui nos comentários quais a gente pode assistir para que a gente aumente cada vez mais a nossa gama de animes que a gente tem assistido. Lembrando que agora nós somos fãs desse tipo de desenho. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série, porque a gente, vou te falar, a gente tem buscado cada lista bacana para trazer para vocês, cada dica de série, cada dica de filme, e uma delas pode ser essa aqui, vai lá assistir que eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai acrescentar em alguma coisa na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!